ainda falta uma confirmação, ainda falta o São Paulo anunciá-lo, mas a gente já sabe, já teve até pode cravar do Gabriel, que está fechado Juan Dinenho com o São Paulo. Como você está falando? É Dinenho, é Dineno? Queria ouvir de você. Tô falando de Neno, né? Pelo que eu vi lá, o certo é de Neno e é mais fácil também de pronunciar, então eu vou ficar no de Neno, viu? A não ser que o jogador venha e fale, ó, vocês estão falando meu nome errado, igual o Bright White que ela fez, né? Que veio e falou, não, não é assim que pronuncia e tudo mais. Aí se ele falar que é Dinhen ou até uma terceira possibilidade de pronúncia, aí tudo bem, né? A gente tem que respeitar o atleta e respeitar o nome dele que foi escolhido. Mas até então eu tô falando de Neno, viu, Felipão? Exatamente, exatamente. Eu tô nesse impasse. Às vezes eu falo um, às vezes eu falo outro, mas o importante é que o São Paulo corre contra o tempo, luta contra o tempo, para inscrever o Dineno até hoje, para enfrentar o Vasco da Gama na próxima quinta-feira. Inscrevendo ele hoje, até o final do dia de hoje, o São Paulo pode ter ele no banco de reservas na próxima partida. E aí, JP, eu queria saber de você suas expectativas. Como você está esperançoso? Na verdade, você tá esperançoso com o Dineno? Você tá com o pé atrás? Que é um jogador que, cara, eu confesso, eu não conhecia muito do jogador, fui conversar com alguns amigos cruzeirenses, meu avô, inclusive, um abraço para ele, ele é cruzeirense fanático, e fui conversar com ele para ver o que ele achava. E a torcida do Cruzeiro não queria ele fora. Entende que ele perdeu espaço com a boa fase de Caio Jorge, com a chegada de Gabigol e também por estar voltando de lesão, mas não queria ele fora por ser um jogador de características diferentes dos dois, que é um jogador mais cabeceador, aquele pivôzão um pouco mais brucutu, digamos assim. Então, a torcida do Cruzeiro tinha um carinho por ele, queria ele ainda no clube, mas acaba vindo para o São Paulo, a gente espera que dê certo. Vi muita gente comparando com as características do Caleri, é um Caleri um pouco menos brigador, assim, pelo que eu entendi do que a torcida do Cruzeiro falou. Mas queria saber a sua expectativa, tá confiante, não tá confiante? É, tem acha que vai ser o titular, acha mais jogador do que o André Silva? Queria ouvir de você a sua expectativa pro novo atacante do São Paulo. Tava desativando, tava mudo aqui o áudio, então eu tava só ativando aqui novamente. Cara, a questão do Dineno, eu acho que principalmente a parte física vai ter que ser provado, porque ele teve uma lesão grave no joelho no ano passado, e aí isso não fez com que ele voltasse em boas condições físicas e técnicas. Ele não conseguiu mais recuperar o seu espaço, e aí o Cruzeiro também contratou três centroavantes ali com Caio Jorge, Gabigol e Lautaro Dias, então o Dineno acabou virando quarta opção, ficou sem espaço até por conta dessa lesão que ele sofreu. Então isso foi um problema para ele e pode ser um problema no São Paulo também. Eu acho que é um jogador que vem como uma aposta, não pela parte técnica em si, porque o que ele apresentou ao longo da carreira é um cara que sabe fazer gol, é um cara com uma boa média de gols, então tem presença de área, não é um cara que vai sair da área e vai ter muita técnica, não é um cara que vai ser um centroavante e muitas vezes construtor, ele é o cara do toque final. É o cara que vai fazer o gol, vai estar ali dentro da pequena área, vai estar dentro da área para tentar o cabeceio. Ele, inclusive, é muito bom no jogo aéreo. Boa parte dos gols dele pelo Cruzeiro foi de cabeça. Então, eu acho que é um cara que ganha. O São Paulo ganha nessa característica no jogo aéreo, mas a parte física vai ter que ser bem analisada, vai ter que ser bem preparada, porque se ele não conseguir recuperar a parte física, naturalmente a parte técnica também não vai conseguir funcionar da melhor forma. Então eu acho que o São Paulo vai precisar ter uma paciência e um tratamento específico com ele, principalmente nesse período do Mundial, para que ele esteja em condições físicas. Não sei se ele vai estar já no jogo de quinta-feira, mas eu acho que não é aquela questão só de porque o cara fica lesionando. Não, é a parte física do cara ter ali o condicionamento mesmo durante os jogos, porque desde a lesão que ele teve no Cruzeiro, ele não conseguiu mais voltar ao mesmo nível. Antes da lesão, é um jogador que tem um faro de gol, é um cara que tem presença de área, é um cara goleador, então seria uma contratação muito interessante, ainda mais pelos moldes que o São Paulo está trazendo esse atleta. O São Paulo traz por empréstimo até o final da temporada. Mas essa questão física sempre vai pesar, então eu estou em dúvida porque eu não sei como que vai ser feito o tratamento específico na parte física do Dineno, né? Por isso a minha dúvida. A parte técnica do jogador, sendo bem sincero, não me preocupa. O que me preocupa mesmo é a parte física.
Exato, eu tenho um pé atrás também com a parte física, até porque, até passando para a galera, o Dineno sofreu uma ruptura de LCA, a gente sabe como é a lesão mais grave para um jogador de futebol, é a lesão que o Caleri teve agora, que o Neymar teve há 2 anos atrás e ainda não conseguiu, não está 100% fisicamente, então é uma lesão muito grave para um atleta de futebol. O Dineno sofreu essa lesão há mais de um ano, quase um ano, em agosto de 2024, rompeu o LCA do joelho direito, e nessa temporada só teve 5 jogos, só teve 5 oportunidades, até porque, como a gente falou, Caio Jorge está em uma ótima fase no Cruzeiro, o Gabigol chegou e recebe talvez o maior salário do futebol brasileiro, então ficou sem espaço, e até o Gabigol também está indo bem com a camisa cruzeirense. Mas, JP, eu queria saber de você, se o São Paulo conseguir inscrever ele hoje, se São Paulo conseguir fazer com que ele vá para o jogo na quinta-feira, já dá para colocar ele para jogo? Já dá para ele sentir o cheiro da grama, para jogar, sei lá, 15 minutos, para a gente ver de fato como é o jogador, como é essa característica. E até outra coisa que eu queria comentar com você: importante a contratação, porque o São Paulo ficou refém do André Silva e do Rian, que não tem essas características de um pivô como o Caleri tinha. Acho que o jogo que ficou mais marcante para mim é o jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo precisava de um pivô para sair da pressão do Palmeiras, que era aquele bicão e tentar brigar com o Gustavo Gomes. O André Silva não tem essas características, não consegue fazer isso. Talvez com o Dineno a gente tenha um jogador que se assemelhe um pouco mais com o Caleri, e isso pode ser eficiente para o time de Luiz Beldia, né, JP? Ah, sem dúvida, Felipão. Eu acho importante isso aí. E respondendo a sua pergunta inicial, eu acho que se ele tiver condição de jogo, se ele tiver condições físicas para estar na partida, eu não vejo por que não estar no jogo contra o Vasco. É claro que, como titular, é um pouco inimaginável, eu acho, pensar nele como titular, porque o Zubeldia já deve ter preparado o time que vai jogar. Muito provavelmente o André Silva vai ser titular do São Paulo. Mas eu acho que é positivo sim o Dineno, se tiver condições, estarem ali no jogo relacionado, entrar no segundo tempo, para a gente até ter uma noção de como que tá a movimentação dele, como é que tá a parte física, para saber se é um jogador que vai precisar de um tratamento maior, se ele já está em condições totais de atuar com a camisa do São Paulo. Eu acho que é importante. E essa parte assim de características de 9 me parece muito um pedido do Zubeldia, porque quando ele perde o Caleri, ele escala o André, tudo bem, mas o André não é um centroavante com as mesmas características do Caleri, tanto que já jogaram juntos em algumas ocasiões, principalmente quando o Zubeldia chegou no São Paulo. A gente lembra o André atuava mais pelas pontas, como segundo atacante em alguns momentos. O André é um cara que cai. Só até para te cortar, o gol de empate do São Paulo contra o Botafogo na Libertadores é com o André na ponta cruzando para o Caleri. E o primeiro gol do São Paulo do Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil, o gol do Caleri de cabeça, quem inicia a jogada é o André Silva. Né? E quando o Carpini é demitido, tem aquele jogo que o Milton Cruz comanda contra o Atlético Goianiense também. O André Silva faz o cruzamento e o Caleri faz o gol de cabeça. Então, o André é um jogador que tem algumas características que até permitem que ele jogue fora da área, não jogue como um centroavante mesmo. Então, me parece que o Zubeldia queria esse camisa 9. São Paulo até cogitou o Carlos Vinícius, mas era um valor muito alto, então o Dineno vem como uma aposta, mas é uma aposta mais barata, porque aposta por aposta, eu prefiro ir na mais barata, porque o Carlos Vinícius seria uma aposta muito cara. Então eu acho que o Dineno, nesses moldes, é uma contratação que pode até render. Não é algo que me anima tanto, porque eu queria mais tempo de jogo para o Rian Francisco. Eu acho que o São Paulo precisava testar esse jogador, até se quiser negociar o atleta que tem mais tempo de jogo, naturalmente ele vai sair por um preço mais valorizado do que um atleta que não atua. Então, esse movimento do São Paulo com o Rian Francisco, eu não acho correto. Mas o dinheiro não tem nada a ver com isso, a gente tem que torcer pelo melhor do jogador e vamos ver como que ele vai atuar, se possível, já na quinta-feira.